Então vamos lá, ó. Travando em assuntos burocráticos. Vamos falar sobre isso hoje. Então, olha, o que os assuntos burocráticos pode te fazer parar ou até mesmo ter medo de você seguir em frente com o sonho ou com a proposta de atuação num novo segmento. Então, tudo isso de uma certa forma é bem simples de lidar, tá? É simples de lidar, mas você precisa, na verdade, trabalhar o caminho das pedras, conhecer a legislação vigente e seguir a legislação, né? Não basta você só seguir a legislação vigente ou conhecer a legislação vigente. Você tem que saber o que você precisa fazer, o que você não pode fazer para poder atuar. Eu vejo muitas vezes, quando eu publico um vídeo a respeito de um assunto, de outro, profissionais perguntando assim: professor, eu sou de tal profissão, posso fazer esse tipo de procedimento? Professor, eu sou daquela profissão, posso fazer? Bom, vamos dar nome a cada coisa. Por exemplo, mesoterapia. Quem que pode fazer? Quem o conselho de classe fala que pode fazer. Não é o professor Nilson, não é qualquer outro professor ou professora que fala assim, pode fazer. Se alguém tiver esse tipo de atitude, é uma atitude errada. Porque quem determina isso é o conselho. Outra coisa, quando você faz um curso livre, aquele curso livre, ele te habilita diferente de capacitar. Ele te habilita a exercer esse ou aquele procedimento? Olha só como as pessoas acabam se enganando. Curso livre, ele capacita as pessoas. Ou seja, ele te ensina a fazer, mas ele não te habilita. Então eu perdi meu tempo fazendo um curso de capacitação? Não, você aprimorou os seus conhecimentos. Mas eu sou fisioterapeuta e fiz um curso de mesoterapia no passado. Perdi o curso. Olha, na verdade você ganhou. Porque se você hoje tem o acesso e o trabalho à mesoterapia pressurizada, agora você já sabe como utilizar. Você só trocou a seringa e a agulha por um dispositivo, por uma caneta pressurizada. Então essa é a resposta. Por exemplo, na legislação de fisioterapia, ela fala que o fisioterapeuta, em um ambiente que contenha um profissional habilitado para invasivos, ela pode atuar fazendo mesoterapia, por exemplo, hidrolipoclasia. Então ela pode atuar dentro dessa condição, ou então ela pode atuar com a questão da pressurizada. Então são esses detalhes que a gente precisa entender. E também outro detalhe é a questão de, por exemplo, os esteticistas de nível superior. Os esteticistas de nível superior, obrigatoriamente, eles não precisam fazer pós-graduação para se especializar em estética. Por quê? Ele já fez graduação em estética. O que acontece é que o segmento da estética de nível superior, o tecnólogo de estética, ele não tem ainda um conselho de classe para falar o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então isso gera muitos ruídos. Mas, de novo, eu vou te falar, se ele estiver trabalhando num ambiente onde o responsável técnico tenha essa condição, sob a supervisão, ele pode atuar. Entendeu? Sob a supervisão. O que significa sob a supervisão? Se ele fizer algo errado, o responsável técnico vai responder sobre isso. Entendeu? Ele vai responder. Então, mas eu te oriento a trabalhar com cautela, tá? Porque de repente você pode ter aí algum problema inesperado e te trazer um problema maior. Então,
É nisso que as pessoas se travam, porque elas se baseiam muito em achismo. E o achismo, na hora que chega uma fiscalização, na hora que você é questionado para valer, você não tem um argumento certo para usar na hora certa. Então esse é o cuidado que você precisa ter para trabalhar com questões burocráticas. Questões burocráticas, elas obrigam cada um de nós a ter uma evidência objetiva. O que é uma evidência objetiva? Você é habilitado? Sou. Está aqui o certificado, está aqui o reconhecimento do meu conselho e está aqui a legislação. Aí acabou a conversa. Entendeu? Aí acabou. Agora, se você não for, aí você começa a apelar. Eu falo que é apelar mesmo, porque a pessoa vai correndo aí com problema para cá, com problema para lá, e isso traz, né? Isso traz muita insegurança e faz com que as pessoas parem mesmo, que elas travem e tudo mais, tá? Outra coisa, olha lá, quando você faz um bom processo de transição, você toma alguns cuidados. E anota aí, 2 cuidados que você precisa ter. Primeiro cuidado, se você está começando na área de estética, o que eu mais recomendo é a sublocação. E o que é a sublocação? A sublocação é você ir num espaço de beleza onde tenha licença de funcionamento emitido pela vigilância sanitária, tá? E que você tenha um espaço reservado para você atuar na área de estética. Entendeu? Então não é assim, olha, eu vou... Entenda o que eu vou falar, que eu não estou depreciando o trabalho de ninguém. Você vai, por exemplo, num cabeleireiro ali na esquina, e ele só tem a cadeira dele, o lavatório e tal. Esse é um lugar para você fazer procedimento? Não é. Entendeu? Porque mesmo que ele tenha licença de funcionamento, você não tem área reservada que você pode trabalhar de forma confidencial, vamos dizer assim. Ou seja, que você tem um espaço, por exemplo, se a pessoa precisar ficar de biquíni, né, se expor, ela está disponível. Entendeu? Então esse não é o espaço que você é mais adequado para você. Agora, se você consegue um ambiente de beleza, onde é um espaço, por exemplo, aqui perto de mim tem alguns centros de beleza, que o forte deles é claro que é cabelo, unha, mas lá dentro tem podologia, lá dentro tem um profissional de estética que trabalha com massagem modeladora, que trabalha com limpeza de pele, com drenagem linfática. Então, se dentro de um ambiente desse tiver um espaço para você trabalhar também com as suas habilidades, esse é um ótimo lugar para você começar, principalmente se ele tiver a licença de funcionamento para te amparar. E outra orientação que eu te dou é que você faça, na medida que você fechar essa parceria, que você faça um contrato colocando as suas obrigações e as obrigações de quem está te cedendo no local e qual que vai ser a participação de cada um. Se você vai pagar aluguel, se você vai comissionar esse profissional, coisas desse tipo. Então, a clareza, ela facilita muito um processo de legislação. Então, olha, a gente vai seguindo aqui falando dos assuntos. Bom, te falei, para você começar um trabalho, principalmente sublocação, você precisa estar no ambiente e estar nesse ambiente amparado por um ambiente reconhecido e regulamentado pela vigilância sanitária. Isso é importante. Agora, se você vai partir para o seu negócio próprio, tem um detalhe que você não pode esquecer. Ah, eu vi aquela sala, ela é um bom ponto comercial, ou está dentro de um prédio que eu vou me sentir seguro, segura e tal. Eu acho um bom lugar, tem uma boa movimentação de pessoas, ali eu conheço muita gente, ok. Qual é o primeiro passo que você tem que tomar?
considerando que você já está habilitada, que você já está capacitada, podendo iniciar as suas atividades. Qual é o primeiro passo? Você deve ir até a prefeitura do seu município e verificar se aquele estabelecimento ele tem condições de abrigar um negócio. Se é um ponto comercial e se esse ponto comercial ele está voltado para sua área. Então, porque às vezes tem pontos comerciais que, por exemplo, você não pode colocar uma clínica de estética, entendeu? Então, quando você for locar algum lugar para começar a atuar na sua clínica de forma independente, você precisa tomar esse cuidado. Porque se você fizer um contrato de locação, depois você for entrar com a documentação da vigilância e não tiver esse tipo de certificação, esquece. E outra coisa que é complicada também, que muitos estabelecimentos não têm, que é o AVCB, que é a autorização do Corpo de Bombeiros. Então, por exemplo, se eu tiver num prédio e ele tiver 20 andares, o prédio ele tem que ter o AVCB dos 20 andares e você está inserido nele, tá? Você está inserido nele. Então, nunca vai ser um AVCB isolado só para você. Essas são informações assim preciosíssimas que eu aprendi quando eu trabalhei montando farmácias, que eu dei consultoria para estabelecimento, para montar farmácia durante muito tempo. E depois tudo que a gente faz, essas obrigatoriedades, elas se repetem. E eu vejo muito profissional batendo cabeça com isso. Então a gente precisa tomar esse cuidado, né? Então a gente tem que saber o que fazer nesse momento, porque se eu não tenho essa informação, eu morro já de cara. Entendeu? Eu começo o negócio e falo assim, não vai dar certo para mim, porque eu não consigo, porque esse lugar não é adequado, porque a vigilância está implicando comigo. Na verdade não é nada disso. Foi no momento da escolha, você não tinha informação suficiente para trazer as perguntas corretas para os órgãos corretos, para você ter a resposta que você precisava para tomar a decisão. A gente não toma decisão exclusivamente pela emoção, mas sim a gente tem que ter critérios, a gente tem que ter as informações necessárias. E hoje eu estou te dando aqui duas informações, eu já te dei duas informações aqui indispensáveis. Se você vai começar, a minha recomendação é que você comece por sublocação. Aonde que acontece sublocação, Nilson? Sublocação acontece em ambientes de beleza, que tenha espaço reservado para você fazer o seu procedimento e que esse ambiente tenha licença de funcionamento, emitida pela Vigilância Sanitária e pela Prefeitura. Esse é um lugar. E nesse lugar, com o proprietário, você deve estabelecer um contrato. Nesse momento, seu contrato ele pode ser autônomo ou você pode ser uma microempresa. E você pode trabalhar através de aluguel daquela sala, ou através de uma participação do dono do estabelecimento nos seus lucros. Aí são as opções e você pode estudar isso mais de perto, né? Então esse é um dos obstáculos que as pessoas param muito nele. Agora vocês que estão aqui não têm a desculpa para parar, porque eu já te orientei, certo? Então, mais um problema que a gente pode ter. A pessoa fala assim, olha, eu não tenho dinheiro para começar. Então, se você não tem dinheiro para começar e quer começar, você precisa ter o mínimo de investimento possível, né? Você tem que ter o mínimo de investimento possível. E mais uma justificativa para você começar pela sublocação. Vou parar aqui para responder a pergunta da Cris. A Cris pergunta assim, professor, na prefeitura temos que solicitar alguma visita ou só pelo endereço eles verificam se o imóvel pode ou não ser uma clínica? Olha, Cris, essa pergunta que você fez, ela é
de extrema importância. Porque parece uma coisa simples, né? E na verdade é assim. Quando você quer fazer a locação, você tem que pedir para o corretor ou para o dono do estabelecimento o número de matrícula do local. Ah, Nilson, mas onde eu vejo isso? Você pede uma cópia da folha da frente do IPTU. Aí você vai até a prefeitura e lá na prefeitura você faz essa consulta. Se aquele ambiente é um ambiente comercial ou é residencial. Se for residencial, você sai fora. Pode ser a casa mais linda do mundo, sai fora, porque você não vai conseguir converter ele em um estabelecimento comercial, porque provavelmente ele está numa área restritamente residencial e não comercial. Aí você para definitivamente. Te falo isso sem medo de errar, sabe por quê? Eu já tive alunas que depois de ter feito todo o processo, ela me ligar e fala: professor, você me ajuda? Eu falo: poxa, quero te ajudar sim, lógico. Ela falou assim: olha, eu loquei, fiz a locação, adequei, fiz uma reforma, gastei um dinheirão e tal. Na hora que eu fui entrar na vigilância, o local era exclusivamente residencial. Tenho que fazer? Infelizmente não. Perdeu todo o investimento, tempo de aluguel, reforma e tudo mais. Então esse é um obstáculo que vocês que estão aqui não têm o direito mais de negligenciar, porque eu estou te falando a resolução desse problema, tá bom? Então essa primeira anteninha que você tem que estar ligado. Voltando a falar de investimento, quando você começa um negócio por sublocação, o que você precisa? Você precisa de uma maca, precisa de seringa, agulha e produtos. Ou seja, seu investimento vai lá embaixo, entendeu? Eu costumo mostrar aí, daqui uns dias eu vou fazer algumas aulas, e eu costumo mostrar para você que seu investimento ele pode ser mínimo se você trabalhar aquele quebra-cabeça que eu vou montando com você. Por exemplo, quem esteve aqui ontem viu que eu falei de 5 substâncias que dá para você trabalhar vários procedimentos. Na verdade, eu falei de 5 ou 4 substâncias que você consegue trabalhar 5 regiões diferentes. Quem não assistiu ontem perdeu. E as nossas lives, elas não ficam disponíveis por 24 horas. Por quê? Quem dedica o seu tempo em estar conosco é quem é contemplado. Minha relação é de compromisso. Sabe? Aquela pessoa séria para casar, é assim. Ah, eu acho que isso é errado. Desculpa, eu acho que não. Eu privilegio as pessoas que estão presentes no momento da live. Então, no caso da sublocação, o investimento é super pequeno. E dá para você ir aí escalando o seu negócio. Ou seja, você investe lá R$1.000, R$1.500, começa a trabalhar, faz com que aqueles R$1.000, R$1.500 se transformem em 3.000 e assim você vai girando a sua roda da fortuna até escalar os R$10.000 trabalhando 12 horas por dia e você podendo assim ter um trabalho fora que vai te garantir o seu dia a dia. É uma semente que você está plantando e você está colhendo a curto ou médio prazo. Um dos erros também que as pessoas cometem é achar que vai investir e já vai sair ganhando muito lá na frente. Pode ser que aconteça, mas normalmente não é assim. A coisa é escalável. Então você começa, geralmente o primeiro mês é mais fraquinho, o segundo mês é melhor, o terceiro mês é melhor. Por quê? Você vai fazendo um trabalho e esse trabalho vai te ajudar muito a escalar e você chegar lá nesse ponto que eu te falo que é perfeitamente fácil. Meus alunos que estão aqui presentes, por exemplo, sabem que lá, quando eu falo nos meus treinamentos, que eles são alunos internos, eles sabem que eu mostro para eles por A mais B como que ele pode fazer isso. E eu já mostrei até
que a gente consegue em 4 horas e meia mais ou menos fazer esse faturamento e com os tratamentos adequados. Deixa eu ver aqui uma pergunta, vou parar aqui para responder uma pergunta. Deve ser Natália Bill. Eu poderia iniciar em minha casa em um ambiente separado, pelo menos para começar, para ter uma cartela de clientes? Bom, Natália, eu posso te dar duas respostas. Uma que é uma resposta fechada dentro da legislação. Você não pode. Por quê? O seu ambiente é um ambiente residencial, não é? E por ser um ambiente residencial, provavelmente, se você for solicitar a licença de funcionamento para aquele espaço, a vigilância não vai te dar, entendeu? A não ser que ali seja uma região comercial também, você faça uma entrada separada e tudo mais. Eu acho mais fácil o caminho da sublocação. Mas, por exemplo, se você está começando do absoluto zero e quer fazer isso com familiares, pessoas próximas, você pode até fazer. Mas se você receber algum tipo de denúncia, você pode ter um abacaxi grande para descascar. Entendeu? Porque a vigilância não vai entender que você está começando, que você está querendo formar uma cartela de clientes e coisa do tipo. Ela vai achar que você, de modo clandestino, está fazendo coisa errada. Entendeu? Desculpa, talvez não seja a resposta que você gostaria de ouvir, mas eu tenho que te orientar à luz da legislação. Faça uma sublocação, é mais legal. Olha só, me avisa a próxima das lives a ser... tá. A Luana está me perguntando aqui quando que vão acontecer as próximas lives. As lives elas estão acontecendo, Luana, todos os dias às 19 horas, tá? Todos os dias, de segunda a sexta às 19 horas. Ontem foi às 17, mas a partir de hoje ela vai ser às 19, elas acontecerão sempre às 19 horas, tá? Oi, Kelly, Noronha, tudo bem? Ontem perdi, mas hoje estou. Perfeito, aproveite o hoje. Ontem já foi. Professor, em relação a atendimentos a domicílio, teremos que evidenciar documentos também? Olha só, Luana, a questão do atendimento a domicílio, ele passa pela mesma questão que é a da Natália lá falando no atendimento reservado na casa dela, mesmo que ela tenha uma sala e tudo mais. Quando a gente trabalha principalmente com invasivos, o atendimento em domicílio ele não tem bons olhos, tá? Por uma série de questões. Precisa lavar a mão? Tudo bem, tem um espaço para lavar a mão. As condições sanitárias do ambiente é adequada, porque às vezes você vai fazer um procedimento, não vou mentir para vocês, lá no começo eu fiz 1, 2, 3 atendimentos domiciliares, mas as experiências que eu tive foram horríveis e eu tive que concordar com a vigilância sanitária. Você ia lá todo paramentado, parecendo um astronauta, você fazendo um procedimento, daqui a pouco o cachorrinho da pessoa pulando por cima do cliente. Adiantou você estar paramentado, usar um produto de qualidade, produto estéril? Então, não é visto com bons olhos, mesmo que você tenha os documentos. Né, Luana? Você aí profissional, formada, especializada e tudo mais, isso não vai fazer diferença na hora da interpretação da vigilância sanitária, principalmente se você tiver alguma intercorrência. Porque, infelizmente, gente, os nossos clientes, quando você faz o que você se propôs a fazer, eles entendem que é a sua obrigação. Agora, quando você faz alguma coisa errada, você vira um monstro. E quando tem brechas para eles pegarem no seu pé, eles vão pegar no seu pé sem misericórdia. Entendeu? Isso não é que eu não quero que você faça. Eu sempre coloco na balança o risco-benefício. E aí o risco é muito maior do que o benefício. Então, recebi uma pergunta aqui. O que é sublocação?
Eu falei no começo que a sublocação é quando você vai num ambiente de beleza, por exemplo, um salão de beleza grande, onde ele tem lá cabeleireiros, manicures, podologia, sala de massagem, drenagem, massagem modeladora, e tem um espaço lá dentro que você pode sublocar, ou seja, você vai locar do locador através de uma parceria ou pagando um aluguel, tá? Deixa eu ver aqui. Entendeu, né, Luana? E a Kelly Noronha está me falando aqui que também desistiu de atendimentos domiciliares por conta dessas coisas. É verdade, quem teve essa experiência sabe dizer muito bem o que é isso. Deixa eu ver aqui no YouTube o que estão me perguntando. Professor, quando vai ter uma live sobre toxina botulínica? Vou tentar encaixar aqui, tá, Marta? Vou tentar. Olha só a pergunta da Marta. Ela está querendo fazer uma parceria com um dentista. Boa parceria. Por quê? Geralmente os dentistas eles não são habilitados, Marta, para fazer corporal. Então, se você tem uma boa habilidade para fazer toda a parte corporal, bacana, porque o estabelecimento odontológico ele já é obrigado a ter uma licença de funcionamento que não dá para fugir dela, entendeu? Então tem tudo para dar certo. A única coisa que vocês vão ter que adequar os horários, são os horários de atendimento, né? Não dá para atender duas pessoas dentro do consultório, a não ser que ele tenha mais de uma sala, aí você pode trabalhar full time. Mas como eu te falo aqui, que o que eu ensino para vocês é escalar 10 mil reais por mês trabalhando 12 horas por dia, é para te propor a flexibilidade para você encaixar esse tipo de serviço. A Fátima Braga aqui, boa noite. A Jaci, boa noite. A Fátima está falando que acha que não é viável mesmo atendimento domiciliar. Ela reclamou aqui, falou que os clientes não ajudam. A gente reclama do bichinho, mas eles não concordam conosco. Isso é uma verdade, né? Porque quem tem bichinho, eu tenho bichinho, né? Quem tem bichinho é um membro da família, né? Hoje em dia mudou muito. Ontem até estava falando a respeito disso. Falando assim, antigamente a gente tinha uns cachorros, ficavam lá fora, a gente aqui dentro. Hoje em dia os cachorros tá dentro de casa, é menor, né? Viram um neto, um filho, sei lá. Mas não é compatível, mesmo assim não justifica, não é compatível com procedimentos invasivos e a condição sanitária que a gente precisa para fazer um bom trabalho. Então, estou te mostrando aqui, por exemplo, hoje a gente pode tirar a seguinte conclusão. É errado, posso te falar sim, tá? Não fique chateado, mas não estou aqui para te enrolar não. É errado fazer atendimento em domicílio? Se for um procedimento invasivo, eu te digo que é. A vigilância não vai entender isso com justificativa nenhuma. Agora, se for um procedimento, uma drenagem, uma massagem modeladora, aí não tem problema, porque a condição sanitária ali de risco é muito menor. Então, vale a pena você tentar se for assim. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Natália. Poderia atender ou sublocar uma sala em um salão? Pode, foi isso que eu disse. Você pode, desde que ele tenha licença, você tenha seu espaço reservado. Fica muito fácil de você começar um trabalho. Tá? Então, olha, gente, resumindo aqui o que eu falei hoje. Você pode muito bem trabalhar com a sublocação, começando num estabelecimento de beleza que já tem a licença de funcionamento e tem um local separado para você. Você pode trabalhar em domicílio. Eu acho melhor não te recomendo você trabalhar principalmente com produtos invasivos em domicílio, tá? E o investimento ele tem que ser escalável, tudo bem? Então aqui, deixa eu ver o que a Jaci está me perguntando aqui.
Ela tá falando aqui quando faz tratamento em domicílio que até as crianças começam a chorar, atrapalha ela. Professor, fique sabendo que pós-operatório não pode ser home care. Ela tá falando aqui, professor, fiquei sabendo, ou fiquei, não sei, que o atendimento pós-operatório home care, ele não pode ser feito. É, realmente é isso mesmo que acontece.